Olá, irmãs. Vou dar continuidade, ao Tabernáculo de Davi, sobre o primeiro salmo instituído por ele. Eu vou falar aqui, à luz da palavra do Senhor. Passando aqui rapidamente para a gente, frisar bastante essa questão, que somente o cântico, somente a música, ela não é o suficiente para nós adorarmos a Deus. Então, é possível nós adorarmos a Deus sem música, porém não é possível nós adorarmos o Senhor somente com a música. Então nós precisamos do sacrifício para ser uma verdadeira adoração diante do Senhor, e a música vai ser um resultado desse conhecimento, desse entendimento que adquirimos ao longo da nossa caminhada, no meio das provações, à medida que nós lemos a palavra e conhecemos ao Senhor. Então, tudo isso aqui, esse Salmo de Davi, ele vai nos indicar como que nós cantamos ao Senhor, como que nós devemos nos colocar diante do Senhor como ministros de louvor diante dele. Então, aqui, em 1 Crônicas 16, ele vai dizer assim: Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Então começa assim: louvai ao Senhor. Esse louvai no original, ele está falando sobre gratidão. A tradução desse louvai é gratidão. Então agradeça ao Senhor. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer, trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, quem o Senhor é, A gente tem que trazer à nossa memória a salvação que Ele nos deu pela graça, sem nós merecermos, o cuidado, os livramentos, o pão de cada dia, O Senhor tem guardado, tem dado saúde, tem nos dado força, tem nos abençoado, tem abençoado nossa família. Então, se nós pararmos para analisar e pensar tudo que o Senhor tem feito, nós agradecemos a Deus, e com o coração grato, nós passamos também a confiar mais no nosso Deus. Nós passamos a descansar mais nele, porque quanto mais nós entendemos o quão grande é o cuidado de Deus para conosco, que não há nada impossível para Ele, mais nós confiamos nele. Então tudo está ligado, na verdade, nas coisas do Senhor, muita coisa está ligada. Então, primeiramente, nós devemos agradecer ao Senhor. E depois ele fala, invocai o seu nome. Então, quando a gente invoca o nome do Senhor, se a gente for parar para analisar a palavra, Deus, ele tem vários nomes. Ele tem o Eu Sou, ele tem o El Shaddai, o Todo-Poderoso, tem Jeová Rafá, que é Deus cura, Jeová cura. Tem vários nomes. Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, que guerreava as batalhas lá de Israel. Então nós temos que invocar o nome de Deus, que está ligado ao caráter, está ligado às obras do Senhor. Fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Nós temos esse dever, de estar falando tudo aquilo que o Senhor tem feito, principalmente a obra maior, aquilo que Jesus vem colocar como ordenança para a igreja, e de pregar o evangelho, ou seja, as boas novas do quê? De Cristo, as boas novas do quê? Da salvação. Então nós, como aqueles que cantam, diante de Deus, nós temos que ter ciência que a gente tem que falar da salvação, principalmente da salvação. Nós temos que dar testemunho dos milagres, nós temos que dar testemunho daquilo que a gente venceu com Cristo, mas também temos que falar principalmente das boas novas, da salvação que há em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente pode se deparar numa situação em que alguém precisa de cura, mas o Senhor não tem a intenção de curar aquela pessoa. Então, a gente tem que falar, tem que pregar a salvação, porque um dia todos nós iremos partir, Todos nós iremos dormir, com os nossos pais, igual a palavra fala, Então, nós temos que estar atentos, a sempre falar da salvação, onde quer que nós coloquemos os pés. A gente tem que falar da salvação, tem que praticar o ID. Então, ele fala, fazer conhecidas suas obras entre os povos. Aí depois de fazer tudo isso, ele fala, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Então, o cântico ele vem depois.
né? Então, quando a gente exalta o Senhor, a gente exalta e enaltece aquele que a gente conhece. A gente vai exaltar alguém ou algo de acordo com o que a gente viu ou contemplou. Então, pela fé, nós contemplamos muitas maravilhas da parte de Deus. Por isso que aqui, esse louvar ao Senhor é basicamente a gente louvar a Deus com entendimento. Invocar o seu nome, a gente tem que invocar o nome dele com conhecimento de quem ele é. E depois nós cantamos. Basicamente, o cântico, ele é o resultado da nossa entrega com o Senhor. Então ele fala, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, atentamente. Nós temos que estar atentos. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então você vê que o sinônimo do cântico é a alegria de estar na presença de Deus, é a alegria de servir esse Deus, né? Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscar a face do Senhor continuamente é buscar entender qual é o caráter de Deus. E entender o caráter de Deus, você sabe quão santo Ele é, você compreende o tamanho da santidade do nosso Deus. E compreendendo a santidade do nosso Deus, nós contemplamos o quão miseráveis e quão pecadores nós somos. Para a gente reconhecer o nosso pecado, primeiro a gente tem que reconhecer o tamanho da santidade, da bondade, do amor do Deus que nós servimos. Ele fala, lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então, ele fala para a gente sempre estar lembrando. É igual eu falei na igreja, né? Comentei com as irmãs. A gente tem que fazer igual Jeremias fez. Jeremias estava num contexto terrível, aonde ele pregava a palavra e o povo não ouvia. E Deus avisou ele antecipadamente em alguns momentos. Ele fala, olha, você vai falar a esse povo e esse povo não vai te ouvir. Mas fala, porque o Senhor ele não faz nada sem nos avisar. E ele vai proclamar e Jeremias começa a ver depois o cumprimento da palavra do Senhor sobre o povo de Israel que havia pecado. E então Jeremias em Lamentações ele vai dizer que o Senhor havia enganado ele, que ele estava triste, que ele via, né, muitas pessoas mortas por causa da guerra, né, porque Nabucodonosor invadiu, né, aquela cidade e muitos morreram ao fio da espada. E aí a gente vai vendo que ele vai se lamentando, a alma dele vai entrando numa agonia, numa angústia muito grande, ele vai sentindo uma tristeza muito profunda. Só que já no capítulo 3, ele já vai começar a falar de maneira diferente. Lá no verso 22 ou 21, ele já vai falar assim: trarei à memória aquilo que me dá esperança. E aí logo em seguida ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Então, ele traz à memória tudo aquilo que o Senhor fez. Aqui o salmista está falando para a gente trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos que trazer à nossa memória aos feitos do Senhor. Ele fala também para trazer à nossa memória os juízos da sua boca, ou seja, a palavra do Senhor, a lei, os mandamentos de Deus. Nós temos que trazer à nossa memória a palavra de Deus, porque a palavra é a boca do Senhor. Então, se a palavra é a boca, o juízo da sua boca é a palavra. Nós temos que lembrar da palavra de Deus. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Então ele fala que ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Depois eu queria até trazer um ensino sobre a respeito do senhorio, né? Por que nós chamamos Deus de Senhor? Por que nós somos chamados de escravos ou de servos, né? E isso está relacionado, interligado com a festa, né, do jubileu. E depois, mais para frente, eu gostaria de trazer isso também para as irmãs. Aí lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, né? Jacó lhe confirmou por estatuto, Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, né? E Deus cumpriu. Quando eram poucos homens em número, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, ninguém permitiu que os oprimisse, né? A palavra vai dizer que Deus é quem fortaleceu, né?
o povo, Deus que guerreou a guerra daquele povo, porque aquele povo não tinha força suficiente para dominar aquelas nações. Então Deus ele dominou, Deus ele livrou Israel, é, Deus ele foi à frente da batalha, né, por Israel. Então cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor e mais temível é do que todos os deuses. Então nós temos que entender quem ele é e ter temor, né? Porque o nosso Deus ele é temível. Nós temos que ter temor ao Senhor. Não medo, mas temor. Temor é respeito. É igual aquele respeito que a gente tem, né, pelo nosso pai, quando o nosso pai tá lá, quer que a gente faça algo, a gente não faz. Ele dá uma olhada pra gente, a gente fica meio assim. Não porque a gente tem medo, mas porque a gente tem respeito, a gente teme, né, a autoridade que o nosso pai tem. Da mesma forma o Senhor, né? Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Então ele vai falando, né, que todas as coisas dessa terra, os deuses que nós criamos, que nós colocamos em nosso coração, não passa de nada diante do Senhor, porque ele é criador de todas as coisas. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Deus também é o nosso rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então a gente fala, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que dar glória ao Senhor por todas as coisas. Até os nossos feitos, as nossas obras que nós fazemos aqui na terra, elas dão glória a Deus e não a nós, né? Se a pessoa olha pra gente e fala, nossa, você tá fazendo isso, tá me ajudando. Ó, eu tô te ajudando porque Deus é quem me deu essa instrução de estar te ajudando, porque Deus é bom, não é porque eu sou boa, mas porque o Senhor é bom e te ama. Então é assim que nós devemos fazer a obra e dar glórias ao Senhor. Depois ele fala, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A gente tem que conhecer a santidade de Deus, entender a beleza da bondade, do amor, da misericórdia, da longanimidade de Deus. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Né? Eu creio que aqui é uma profecia, até parece uma profecia, né? Lembra muito a profecia do reino vindouro, né, aqui na terra. Alegrem-se, aí depois, brame o mar com sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Né? Aqui ele está falando que toda a obra, a criação do Senhor glorifica o nome de Deus. Elas são grandiosas para os nossos olhos. Imagina um Deus, criador de todas essas coisas, né? Quão grande ele é. E então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra, né? Por causa de Adão, a terra se tornou maldita, mas o Senhor, né? Ele vem por causa de Cristo, né? Pela justificação, vem também sarar a terra. Não somente nós seremos salvos, mas a terra também, ela não vai sofrer, porque por causa do pecado de Adão, toda a terra também sofreu as consequências. Então, agora, com alegria, né, toda a criação, toda a terra, os animais, as árvores, elas exultarão com alegria pela justiça de Deus, pelo juízo de Deus, né, que está por vir, né? Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. O Senhor é bom. Isso é uma coisa que nós temos que ter convicção e certeza que Deus não é mau. Ele não deseja o nosso mal, ainda que nós estejamos passando por provações, ainda que Ele esteja nos corrigindo, mas tudo isso é devido à bondade, é devido ao amor do nosso Deus. E dizeis, salva-nos, Senhor, ó Deus, a nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68, e este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, deixou por porteiros.
E deixou Zadok, o sacerdote, Zadok é filho de Arão, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. Segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. Estou repetindo aqui porque tudo isso foi segundo a palavra, né? E com eles a Emã, a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas, símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Amém? Esse é o ensino, né, sobre o primeiro salmo que foi instituído por Davi, que nos dá a direção de como devemos cantar ao Senhor, como é salmodiar a Deus, como que é louvar a Deus com instrumentos musicais. Essa é a nossa responsabilidade, né, como ministério, como ministros do louvor. É a nossa responsabilidade porque se a gente for analisar, o cântico ele grava muito mais a nossa memória do que, às vezes, igual eu estou falando aqui com as irmãs. Eu estou explicando aqui para as irmãs, estou falando, e às vezes as irmãs vão gravar uma pequena parte, alguma coisa vai chamar a atenção, e fica por isso mesmo. Porém, o impacto que uma música causa na nossa memória é muito maior. E muitas músicas, elas trazem ensinos, e nós devemos estar atentas a esses ensinos, nós devemos estar atentas ao que está sendo ministrado e atentas às ordenanças do Senhor. É isso que o Senhor tem nos chamado, tem nos escolhido, que nós possamos servir o Senhor da maneira que Ele deseja, de maneira correta, de maneira coerente com a palavra, que a nossa vida também venha estar separada, que as nossas lutas e batalhas espirituais venham ser vencidas para que o nome do Senhor venha ser glorificado, que não venhamos viver somente de falar, mas venhamos viver também de servir a Deus, né, com os nossos membros, com atitudes perante Ele. Essa é a palavra e eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo que continue ministrando essa palavra no coração de cada uma das irmãs e que Ele venha tocar em nosso coração para que haja mudança de vida, mudança de atitude e que isso venha se refletir no louvor e adoração, com o coração aberto, com o coração alegre diante da face do Senhor e que todos possam contemplar essa alegria em nossas vidas, que todos possam contemplar essa diferença, esse brilho do Espírito Santo em nossa vida e a partir dessa consagração nós vamos cada dia mais ser cheias do Espírito Santo, cada dia mais ser cheias da palavra de Deus. E aos poucos Ele vai ministrando a palavra em nosso coração. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo para a glória unicamente do nosso Deus. Amém?